Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar, como de costume, com as análises dos capítulos do mangá de One Piece, indo para o capítulo 1135, intitulado Um Brinde à Nossa Amizade. Onde, rapaziada, algumas coisinhas bem importantes a se comentar sobre esse capítulo, porque os invasores de Elbaf, Loki, novos visuais e muitas outras coisas que, meu Deus, Elbaf não para. Só que é claro, antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem o like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeci imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa vendo ali um pouco mais da biblioteca da coruja, que é um negócio simplesmente colossal. Não só em tamanho, mas principalmente porque a gente vê um dos livros ali dessa biblioteca e em cima simplesmente tá lá a Bonnie pequenininha e o Chopper. Então a diferença de tamanho, óbvio que os dois são baixinhos e tudo mais, mas a diferença de tamanho é gigantesca. E ficou muito fofinho e tudo mais. O próprio Chopper, que nem consegue ler direito as coisas. Enquanto a gente descobre quem é ali a diretora da Biblioteca da Coruja, que basicamente é a Biblo. A Coruja, como o próprio nome diz, é a Biblioteca da Coruja, a responsável por manter essa biblioteca e há séculos que ela está por aí. A única coisa que o Saul sabe sobre aquela coruja é que todo livro que entra em seu território é imediatamente transformado em um livro gigante. E até a gente mesmo vê que Elbaf não é um país filiado ao governo mundial, então eles não recebem ali os jornais do Morgans e tudo mais. Só que de vez em quando os pescadores conseguem trazer os jornais que eles encontram ali no mar, então justamente por isso eles têm um pouco mais de informação sobre o mundo externo, enquanto a própria Lilith, observando a Bíblia, vê que provavelmente ela comeu a Iku Iku no Mi e virou uma coruja educadora. E Iku Iku no Mi, que seria provavelmente algo ligado à fruta da educação ou da formação, onde ela pode gigantificar tudo que é inorgânico, um poder até bem ideal e interessante para o país dos gigantes, já que, bom, tudo aí é gigante comparado, é claro, ao tamanho humano. Enquanto o próprio Saul conversando ali com a Robin com uma certa nostalgia depois de ver ali toda essa biblioteca e tudo mais, lembrar-se ali de Ohara, enquanto o Chopper até interessado sobre se aí tem livros de medicina ou algo do tipo. Mas bom, provavelmente devam ter, por mais que a maioria aí a gente saiba que são livros de arqueologia ou de história, mas existem ali alguns livros médicos nativos de Elbaf. Só que lembrem-se do poder da Bíblia. Qualquer livro que é trazido para aí é gigantificado. Só que eles podem voltar ao seu tamanho original, que é algo que ajuda bastante. Se você é uma pessoa de tamanho normal,
E tamanho normal em One Piece é um negócio meio complicado de descrever, mas o ponto é que dá pra voltar ali ao seu tamanho original os livros. Só que os livros nativos já de Elbaf são já naturalmente desse tamanho, então não tem como encolher eles. Enquanto a gente vê o Luffy sendo o Luffy junto do Usopp, basicamente brincando ali de balanço com as crianças gigantes, a um ponto que o Luffy é meio radical demais para essas crianças que simplesmente se borram de medo porque o Luffy simplesmente ali empolgadaço com um balanço gigante. Tipo, eu acho que toda criança já fez isso, e eu falo por experiência própria. Você ir no balanço e você querer ir o mais longe possível, tipo, dar voltas e voltas, e no fim das contas você só acaba se tacando de cara no chão ou algo desse tipo. Mas a cena é muito engraçada, porque a própria Nami tentando ali dar uma lição no Luffy, perguntando se ele não percebe que tá assustando as crianças, enquanto o Sop que apanha, porque tava junto mesmo, que segundo ele tava tentando parar o Luffy, enquanto as crianças um tanto quanto traumatizadas, talvez, depois ali do que o Luffy fez, correm ali pro colo da Gerd e o Luffy pistola, porque, pô, guerreiros não choram. E o Sanji tenta ali dar uma acalmada nos ânimos do Luffy, vendo que são só crianças que foram criadas no carinho e amor e tudo mais. Só que essas crianças são um bando de filhas da mãe, porque eles simplesmente se fazem de pobres coitados pra ficarem, de cara com as grandes. E bota grandes nisso, comissões de frente da Gerd. O próprio Sanji tenta defender, mas fica meio complicado que esses malditos pirralhos são os mesmos em qualquer lugar do mundo, porque não é a primeira vez que a gente vê acontecer isso, não é? Momonosuke. Mas o Luffy mó tristaço depois disso. Só que o Chopper até entende um pouco, o Sop no caso até entende o Luffy, mas ele não reclama muito, já que, bom, Elbaf já não é mais um reino de guerra e destruição e tudo mais. Eles estão tentando ali ficar em paz. Por mais que algumas pessoas aparentem nem tanto, como por exemplo o Kron, que foi aquele garoto que a gente viu quando o Shanks estava lá em Elbaf. Aí, na verdade, em Elbaf. Quando teve basicamente um massacre ao bando do Kid e tudo mais, o garoto que estava indo até atrás do Luffy, que finalmente encontrou ali o Luffy do chapéu de palha e parte com uma espada e um escudo de madeira pra cima do Luffy, que, bom, cadê a paz, né? E o garotinho que achando que teria uma chance com o Luffy simplesmente quebra a espada de madeira na mão. E não bastasse isso, como o Luffy, ele não tem pena. Ele bate em homem, ele bate em mulher, ele bate em idoso e ele bate em criança. Ou pelo menos tenta. Porque não bastasse só quebrar a espada de madeira do moleque, ele vem e simplesmente pula Gear Third e mete um Gomu Gomu no Elefantogun na direção do Kron, que desvia. Mas eu acho que por muito pouco o próprio Usopp ali, tipo, tá idiota, Luffy, bom. O Luffy até ali mega empolgadaço por ver que alguém ali sabe o que é lutar, enquanto as outras crianças morrendo de medo que o Luffy só causa confusão aí, elas que odeiam violência, enquanto o Kron, que extremamente empolgado, porque não esperava menos de um Yonkou, achando o Luffy mó maneiro. Por mais que o Kron seja tido aí como ou um delinquente que nem vem pra escola, então a maioria das crianças odeiam ele, e ele devolve na mesma moeda.
Só que o interessante é porque a gente descobre quem que é a mãe dele. A mãe dele é simplesmente a Ripley, que lembrem-se é a professora de biologia, basicamente aí da escola de Elbaf. Só que pare e pensa, a tua mãe é uma professora e tu não vai pra escola? Essa é uma parte meio cômica, mas ela tentando dar uma lição de moral no filho, por mais que não consiga, porque ela é tão moleca quanto, por ver que o golpe dele contra o Luffy foi um bom golpe. E ele que reencontrando ali a mãe, trazendo ali algumas coisas que a Mato, que é basicamente aquela dona do bar que a gente viu quando o Shanks estava aí em Elbaf e tudo mais, traz ali algumas coisas pra Ripley. E o pessoal extremamente surpreso, principalmente aí o Sanji sobre a Ripley ser mãe. E bom, ela meio que não educou direito os filhos dela, mesmo que ela seja uma professora. Então, nem pedir pra ele se desculpar, ela pede. Realmente é um negócio muito cômico. Só que vem uma parte única, no mínimo. Porque, beleza, a Ripley é um gigante, ou uma gigante, extremamente bonita por sinal. Só que a gente descobre que o pai do Kron, ele é humano. Ele que era um pirata que não perdia nem pros guerreiros de Elbaf. Só que, tipo, a nossa pergunta é a mesma do Sanji. O pai dele realmente é um humano? Porque beleza. Tá, tipo, dá, é possível talvez, mas ao mesmo tempo se para e pensa que a mãe dele é uma gigante, então a diferença de tamanho, óbvio, né? Humanos de One Piece são meio duvidosos porque pega, por exemplo, os almirantes com 2 metros de altura, mas os gigantes são 5 vezes maiores, talvez, então não encaixa muito bem, literalmente, se você bem me entendeu, então isso é meio bizonho. E o mais estranho é que ela fala um pouco mais sobre o marido dela, ele que é bem mais novo do que ela, e ele disse que vai ser o único a envelhecer na relação, e justamente por isso ele não quis se casar. Então eles basicamente têm uma união estável, ou seja, nem casada eles estão, então eu ainda tô tentando processar o fato de como raios ela engravidou de um humano. Bom, frutas existem, então é possível alguma coisa desse tipo, tal. Se existe fruta pra ficar gigante, deve existir fruta pra deixar os outros pequenos. É uma possibilidade, ou o cara é no mínimo bem dotado, talvez, mas a gente que muda basicamente ali pra biblioteca, a própria Robin que decide basicamente ficar um pouco mais aí para conversar com o Saul e tudo mais, e depois ela vai seguir pro banquete. E não é nem uma preocupação, porque o banquete dos gigantes dura uns 3 dias e 3 noites, segundo o Saul, então vai dar tempo deles voltarem a tempo. O Chopper, que também decide aí ficar e tudo mais, ver um pouco mais desses livros. O Luffy que aceita tranquilamente. A Lilith e a Bonnie que vão ficar, já que, bom, a Lilith vai tirar a autorização de residência dela, então vai morar aí por um bom tempo, e até é bom, porque Elbaf não é um país afiliado ao governo mundial, mas ainda assim é Elbaf, né? É um país que a marinha ou o governo mundial tentarem ir aí vai ser muita insanidade ou muita coragem por parte deles. Enquanto o Frank, que mega empolgado por descobrir que Elbaf, basicamente a ilha inteira é a árvore do tesouro Adão, que para quem não lembra,
a árvore que tem a mesma madeira que foi usada para construir o Thousand Sunny, a madeira que é tida como a mais forte que existem. E o próprio Saul vendo que de fato existem poucas dessas árvores do mundo, mas não chegam nem perto da idade aí da árvore gigantesca Yggdrasil de Elbaf. E o próprio Frank aproveita, pô, então eu vou lá tirar literalmente uma casquinha dessa árvore do tesouro. E o próprio Luffy que aceita e tal, tranquilamente, já que, bom, é o Luffy, ele sempre tá com fome. Só que a Garrett pede ali um rápido favor pra eles, que é um favor que é muito da hora, porque ela basicamente vem pra vestir eles com roupas de Elbaf, onde simplesmente ficou incrível. A gente vendo ali o Brook mega empolgadaço por parecer um guerreiro agora, por mais que a roupa dele eu tenha achado meio meh. Realmente, mas legal. Pra mim, as melhores, sendo bem sincero, das novas são o Robin, porque eu tô pegando muito como comparação a última roupa dela, que era a de Egghead, que, meu Deus, que desgraça de roupa era aquela. Que troço feio. Aqui a gente tem uma roupa pelo menos um pouquinho mais decente, recatada e tudo mais, ficou muito bonita. O Frank com os chifrões, os punhos ali com as correntes, o negócio era um cintuzão, couro, ficou muito maneiro. E o Jimby pra mim é o melhor, porque o Jimby gordão com a barrigona de fora, um cintão gigantesco de couro, um desenho de dragão no meio, o cabelo, ele com as trancinhas viking, ficou um negócio tão fofo. Eu amo o Jimby, cara, meu Deus. O Oda mandou bem nesses designs dessa vez. A própria Gerd que fala que esse daí basicamente é o passatempo dela, basicamente fazer roupinhas para humanos, e se torna até algo assustador quando ela literalmente diz que ela não faz nada além disso. Então ela vive literalmente disso, mas novos trajes ficaram bonitos. Ficaram realmente muito bons esses novos trajes ali de Elbaf. Quando a gente muda de cenário para talvez uma das partes mais interessantes de todo esse capítulo em si, quando a gente se dirige basicamente para a região de Elbaf, próxima ali à Vila Oeste, onde simplesmente a gente tem um castelo Aurust, onde a gente vê ali alguns guardas discutindo, entendendo como que eles deixaram ali alguns nanicos invadirem ali a região, que tipo de guardas eles são. Eles que até achando que os invasores misteriosos que a gente viu lá no capítulo passado, que um deles, por sinal, é idêntico ao Shanks, mas o ponto é que eles até achando que estão ligados ao bando do Chapéu de Palha, já que eles sabem que eles estão aí em Elbaf, mas não tem nada a ver. Uma dessas pessoas, até a mulher do grupo, tá ali à procura de alguém chamado Loki, o que é algo bem curioso, porque, bom, é o Loki, depois de tudo que a gente viu, ouviu e vê sendo falado e visto dele, e é um negócio que você fica no mínimo curioso com tudo isso. E ainda mais engrandecida a figura dele, como alguém que é tida como a desgraça de Elbaf por ter matado o próprio pai, o amado rei de Elbaf, o rei Harald. Só que o ponto é que eles não vão responder basicamente nada a essa mulher, além de que não tem ninguém no castelo. E ela que até ali é interessante porque ela não pergunta, ela não tá fazendo uma pergunta aonde que tá o Loki, ela tá exigindo o Loki. Tanto que eles mesmos já ficam um pouco mais em alerta quando ela assume uma postura até estranha, como se de fato ali a gente vê vários brilhos saindo de perto dela, como se ela tivesse
sentado uma sequência de socos ali em um dos gigantes, que no quadro seguinte basicamente está caído de joelhos no chão, gritando de dor. Então, você fica curioso, por que foi isso? Fruta, haki também é um bom ponto, ou foi literalmente um feito de pura força física e extrema velocidade? Fora que essa mulher ali fala, com a própria nota do tradutor, essa figura feminina, ela fala com um tom tanto quanto ancião, e o design é minimamente intrigante, e a capa contribui bastante, mas ela ali, pelo visto, enfaixada e tudo mais. Então, você fica curioso, ainda mais quando a personalidade dela é bem direta. Ela pedindo pro próprio gigante, chamando ele ali de criatura arrogante que abaixa a sua cabeça, porque ela mesma pergunta: desde quando eu fiz uma pergunta? Eu fiz foi uma ordem. Então, ela é braba no fim das contas, quando a gente vê indo diretamente pra Vila Oeste de Elbaf, o pessoal basicamente começando a comemorar o grande banquete com a chegada do Luffy e tudo mais, os chapéus de palha, Luffy e o Soap Mag empolgados por enfim encontrarem o tão sonhado país dos gigantes, o país dos guerreiros mais fortes do mundo. A gente que vendo ali basicamente todos os gigantes que tiveram alguma conexão com os chapéus de palha até então, Brog e Dory, que veem ali esses pequeninos como pessoas que protegem e compreendem o orgulho deles, o Oimo e o Kashi, que eram aqueles dois gigantes seguranças que trabalhavam lá em Enies Lobby, que bom... foram meio que enganados e feitos de idiotas, mas ao mesmo tempo foram libertados pelos chapéus de palha. E o Hajirudin, que acabaram eles tendo as suas vidas salvas quando elas estavam por um fio. E é aquela festança, basicamente, que rola solta, o pessoal de Elbaf dando boas-vindas a eles. É um negócio extremamente mega bem animado. O pessoal comentando o Luffy ser ali um dos Yonkous, alguém extremamente forte, um grande pirata, eles que foram os responsáveis por derrotar as aberrações chamadas ali Kaido e Big Mom, os responsáveis ali do grande incidente do país de Wano, e a festança basicamente corre solta, um brinde ali em comemoração à chegada dos chapéus de palha, quando a gente até vê enquanto isso a chegada de um outro personagem até bem importante e que por sinal já até tinha aparecido há um bom tempo. E quando eu digo bom tempo, isso daí é em Whole Cake, em especificamente o flashback da Big Mom. Então faz um tempo considerável, nem mesmo eu lembrava dele, mas a gente vendo também o encontro, até esse daí é um negócio realmente mais inesperado, do Luffy e do Stansen. E ele que basicamente é um dos gigantes que foi capturado em Sabaody, na mesma época em que o Luffy e os Chapéus de Palha fizeram todo aquele caos para salvar a Kami e tudo mais. O arco de Sabaody basicamente inteiro. O gigante que a gente viu e, bom, lembrar dele é um negócio bem difícil, ainda mais porque, caramba, ele mudou pra caramba nesse meio tempo. E ele que quando soube que o Hajirudin havia se tornado subordinado do Luffy, ele na hora sentiu que era ali obra do destino. E a gente que vê uma explicação um pouquinho melhor de toda essa situação, porque eu acho que muita gente não lembrava disso, o próprio Oda teve que ter uma baita de uma memória, porque caramba, esse cara não aparece, sei lá, faz metade do mangá do que a gente tem até então, porque Sabaody, então é um negócio há um bom tempo atrás, mas ele é o gigante que foi sequestrado enquanto
cochilava e quase foi vendido no leilão de humanos no arquipélago de Sabaody, e esse gigante que é amigo de infância do Hajirudin, que foi salvo antes de se tornar um escravo graças aos piratas do Chapéu de Palha que destruíram esse leilão devido a um outro incidente que a gente basicamente sabe o que é. O próprio Luffy feliz por basicamente ter salvado esse cara. Então, quando a gente vê a chegada do lendário Jaru, que basicamente ali a gente vendo que ele é Jaru da Montanha Barbada, o herói dos gigantes e o mais velho do mundo, com seus 408 anos. E se a gente já achava os gigantes extremamente colossais em questão de altura e tamanho, a gente vê que Brog e Dory simplesmente são minúsculos, de certa forma, ali, frente ao Jaru, que, meu Deus, o cara é uma montanha no fim das contas. A diferença de tamanho só aumenta cada vez mais. E como toda introdução de personagem novo em One Piece geralmente é bem única, principalmente os personagens que vão ter uma puta de importância, a gente vê o Luffy, assim que ele olha pro Jaru, ele vê que no elmo dele simplesmente tem uma espada cravada, espada que teoricamente estaria enfiada na cabeça dele. Ele que vem e tipo, o Luffy mega preocupado e ele só fala que não, eu só estou vivo por causa do meu elmo, só que a espada não atravessou. No mínimo, como a gente mesmo tem a nota do editor, o impacto estrondoso, que é justamente por isso que a gente termina esse capítulo. One Piece, as suas peculiaridades e as suas incríveis apresentações de personagem, porque tu nunca vai ver isso em nenhum outro anime ou mangá. Só em One Piece tem esse nível de apresentação e que, meu Deus, eu amo essa obra. Mas já vou me despedindo aqui de todos vocês por este vídeo, mas espero que tenham gostado. Que é claro, justamente por isso, deixem o like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Vejo então vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.